Aliás, já que você trouxe a pesquisa, Vera, eu vou antecipar aqui, até porque está dentro do que a gente está tratando. Então, essa pesquisa, né, uma pesquisa de intenção de voto, feita pelo Poder 360, e o Jair Bolsonaro continua na liderança isolada. O Instituto testou apenas um cenário com 6 nomes mais bem colocados. O deputado aparece em primeiro com 20%, ele é seguido por Ciro Gomes com 13%. Estranho aqui, né? Mas enfim. Geraldo Alckmin com 9 e Marina Silva com 6. O Haddad, você acabou de dizer, marca 5 e Álvaro Dias 4. Esse mesmo instituto trouxe um outro levantamento sobre o potencial de votos dos candidatos. Nesse caso, Bolsonaro tem um desempenho pior do que os adversários graças à sua altíssima rejeição. De acordo aqui com o Poder 360, 65% não votariam de jeito nenhum no ex-capitão. E as rejeições dos outros candidatos também são altas. Por exemplo, o Alckmin tem 62, quer dizer, 3 a menos. Ciro e Marina, 60 e Fernando Haddad, 57. Pera, você passou rapidamente, deixa eu só jogar a bola para a nossa turma lá do Rio. O que você achou desse levantamento, ô Madu? Começa esse tema com você e principalmente desse índice alto também de rejeição dos principais pré-candidatos, dos candidatos já. Vai lá, Madu. Isso vai mostrando o que eu já vinha falando desde a semana passada. Agora vai começando a desembaçar o quadro, né? Essa pesquisa é interessantíssima, sobretudo esse resultado aí mostra o nível de descrédito, o nível de desesperança que o eleitorado tem com a classe política de uma maneira geral, né? Esses níveis altíssimos de rejeição com os candidatos aí que já estão com o bloco na rua, mostra o elevadíssimo nível de rejeição do eleitorado com relação ao desencanto com relação à política e aos políticos. É que eu sempre falo aqui, eu repito para aqueles que nos acompanham, não se confunda os nossos políticos, salvo as exceções de praxe, com a política. A política é a mais nobre, a mais sofisticada, a mais civilizada das atividades humanas, né? Por conta, talvez, disso até, ela tem esse poder de atrair picaretas de toda espécie. O Brasil levou isso às últimas consequências. Então a sociedade hoje está absolutamente assim, ressabiada, mordida de cobra com relação à nossa classe política. Eu acho que a grande tarefa dos que estão pleiteando aí o poder executivo é justamente convencer a população dos seus bons propósitos, se é que alguns têm bom propósito, e fazer com que eles vão votar no dia da eleição. O meu grande temor é você ter uma imensa quantidade de brasileiros que não vão votar, desiludidos, não querem votar, não querem saber. Que, aliás, eu acho o pior caminho, né? É o caminho da avestruz, botar a cabeça na areia, né? Porque as coisas aí que vão piorar mesmo. Mas esses números são muito eloquentes. Qual a sua leitura, Andreasa, desse levantamento, dessa pesquisa do Data Poder 360? Patrick Santos, o cenário continua engessado. E vai ficar assim até o início da campanha. Tem duas chaves, duas variáveis aí. Primeiro, o que eu chamo de anzol do blocão, jogado lá na frente, né? Força política jogado lá na frente para tentar pescar alguma musculatura eleitoral. Em tese, historicamente, sempre funcionou a favor do Alckmin neste caso, mas só pode ser verificado pela própria natureza de operação de máquina, de estrutura partidária, de capilaridade iniciada a campanha. É uma variável que pode fazer esse tabuleiro mexer. De resto, está todo mundo dentro da margem de erro. A outra variável é a de que eu falo muito aqui, a âncora Lula, o senhor do tabuleiro. O tabuleiro certamente se moverá com maior ou menor intensidade, essa é a dúvida, a partir do momento em que o sujeito Lula, indicar o seu ungido. Algum movimento obrigatoriamente ocorrerá. Até lá, essas duas variáveis travadas, ficaremos assim. E tem sido assim desde sempre. Toda semana falamos sobre pesquisa aqui e precisamos falar. Eu relativizo bastante a questão da rejeição. É um fato. Todos são muito rejeitados.
até o momento em que o mundo real se impõe, a expressão que eu uso sempre aqui também, e que a pessoa precisa escolher o menos pior. Eventualmente alguém que rejeite, especialmente no segundo turno, em que normalmente nós votamos em alguém que rejeitamos, contra outro que rejeitamos mais ainda. Que não é uma disputa por amor, ninguém vai casar. Nós não estamos aqui em busca do par ideal. São todos péssimos. São todos muito fracos, com muitas limitações. Se trata disso, afinal. Então, é corrida por 2 vagas no segundo turno. Lá, a rejeição se reinventa. Ô Vera, e aí, qual que é a sua leitura e como é que você explica? O que você acha desse alto índice de rejeição desses todos os candidatos? Praticamente todos os candidatos. Eu acho que ainda no primeiro turno isso tende a cair um pouco. Patrick, tem um alto índice de não voto ainda, provocado por esse certo desalento com a política. Isso, à medida que chegar perto, a eleição vai diminuindo. E tem uma parte que é associada à rejeição, é lida como rejeição, mas não é exatamente rejeição, é também desconhecimento do candidato. Ao você responder uma pergunta como essa, dizendo que você não votaria de jeito nenhum, tem aquela pessoa que você de fato rejeita, mas tem aquela que você não conhece, então você descarta por não conhecer. Então eu acho que essa rejeição, que na verdade é desconhecimento, ela vai se estreitando à medida que se aproxima o pleito. Para o Geraldo Alckmin, tem algumas boas notícias nessa pesquisa que é telefônica, sobre a qual existem aí reparos dos institutos de pesquisa, etc., mas que segue uma modelagem, por exemplo, que é feita nos Estados Unidos. Esse tipo de enquete telefônica é fartamente feito em outros países. Ela traz esse alento aí do potencial de voto a que eu me referi. O dele e o do Ciro ainda são altos. São vistos como candidatos que você poderia votar se o seu não estiver bem na fita. Ao passo que o Bolsonaro, por esse perfil dele mais radicalizado, não consegue atrair tanto esse, vamos dizer, voto útil, um segundo voto, um potencial de voto, caso o cara tenha de dar um voto útil ali na frente. Então isso me chamou um pouco a atenção. O Alckmin vem crescendo um pontinho, um grãozinho ali desde junho. Cresceu um na pesquisa anterior, cresceu um agora. Não dá nem para falar em crescimento, porque como está dentro da margem de erro, o correto tecnicamente é falar em oscilação. Ainda assim foi visto como algo positivo. Ele está chegando ali nos 2 dígitos também nesse levantamento. Hoje acho que é importante a gente salientar, não sei se a gente vai tratar disso num tema à parte, mas o Álvaro Dias vai construindo ali um mini centrinho em torno de si, né? Ele conseguiu a desistência do Paulo Rabelo de Castro e fechou com um outro partido pequeno. Então vai ter 2 partidinhos ali no seu entorno, vai ganhar alguns segundos a mais. E essa saída de cena de um candidato, aliada ao fato de que o PSB não vai hipotecar o seu tempo para ninguém, faz com que haja alguns segundos aí que vão se dividir entre todos os candidatos. Então aqueles nanicos que tinham míseros segundos ganham alguns outros míseros segundos para falar pelo menos o nome. E a gente vai tratar com certeza no segundo bloco. Vamos fazer a nossa primeira parada, Reginaldo? Vai lá. Patrick. Oi, Andresa. Não, só para dizer o seguinte, que essa união do Álvaro Dias com o Castro aí, o Rabelo de Castro, é a unificação de um futuro voto útil aí para alguém.